ao viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Irmãos, esse é um dos chamados cânticos de romagem. Os cânticos que o povo de Deus entoava à medida em que peregrinava para Jerusalém, para Sião, o monte onde estava instalado o templo do Senhor, que fora construído na cidade de Jerusalém. Lógico que, primeiramente, iam ao tabernáculo, o templo de Davi. Davi compôs o salmo, o cântico de romagem, o cântico de peregrinação de Davi. E Davi não construiu o templo, mas o tabernáculo, logo tempos depois, ele foi levado para Jerusalém e ficou no lugar onde posteriormente haveria de se construir o templo. A gente não sabe precisar aqui também o período da vida de Davi, quando ele escreve esse salmo, quando ele compõe esse salmo. Para algumas pessoas, provavelmente esse é um período bem próximo, quando acaba ali a guerra civil que houve durante alguns anos em Israel, entre a casa de Saul e a casa de Davi. Os irmãos bem lembram a história, depois do período dos juízes, em que o povo acabou tendo praticamente Samuel por um tempo, juntando essas funções de juiz e basicamente sendo um rei sobre Israel. O povo pede para que Deus coloque sobre eles um rei, como o rei das demais nações que estavam ao seu redor, para que pudesse sair às batalhas com ele. Então Samuel vai se queixar de Deus de que eles haviam rejeitado. E Deus lembra Samuel: antes de você, eles me rejeitaram a mim para que não governasse sobre eles. Então, um rei é ungido, Saul, um homem que acabou como acabou. Os irmãos todos aqui lembram da história, né? Ele acabou por se lançar sobre uma lança para que não fosse apanhado, não caísse nas mãos dos seus inimigos. E daí, Deus levanta Davi, o homem segundo o seu coração, para ser rei também sobre Israel. Mas durante muito tempo o povo de Israel ainda ficou em guerra, alguns partidários de Saul, outros partidários de Davi. Então, mesmo após algum tempo de Davi ser coroado rei em Israel, ele reina, se eu não me engano, por 7 anos na cidade de Hebrom. E aí, ainda nesse período, ainda continua essa divisão. Até que, posteriormente, Davi parte para a conquista da cidade de Jebus, que é Jerusalém, e estabelece ali, de maneira final, o seu reino, e aí acaba com as divisões que haviam entre as tribos por conta dessa política, né? Aqueles que seguiam a dinastia de Saul e outros que buscavam a dinastia de Davi. E lá ele é coroado rei sobre todo Israel, não apenas sobre Jerusalém, não apenas sobre a sua tribo, não favorecendo então assim a nenhum dos grupos que estavam por lá. E é ali onde o tabernáculo é fixado, o lugar onde agora todo o povo de Deus, todas as tribos, elas devem caminhar cumprindo a lei que o Senhor tinha dado, para se reunirem nas festas fixas que Deus havia posto para o seu povo. Então parece que daí em diante um povo que está terrivelmente dividido passa a se unir novamente. Se unir para cumprir o que Deus requer de cada um deles. E que eles fossem a Jerusalém, que fossem à cidade santa e que ali pudessem desfrutar da presença do Senhor. Pudessem ali fazer as suas ofertas, pudessem ali receber o perdão dos seus pecados e desfrutar de uma comunhão com Deus e a comunhão com todos os demais. Quando a gente vê todo esse contexto e olha para esse salmo, então nós podemos dizer que Davi está querendo aqui que nós desfrutemos a mesma coisa que o povo desfrutou após a unificação do reino e a construção do tabernáculo. Todos ali rumam para cumprir os seus deveres para com o Senhor, para cultuar ao Senhor, para estar na presença dele e para desfrutar da presença de Deus e da preciosa vida que Deus concede ao seu povo e da comunhão dos santos. É basicamente isso que ele mostra aqui, que nós devemos desfrutar da preciosa
e viva comunhão dos santos. Vejam, em primeiro lugar, Davi mostra aqui que essa comunhão ela é preciosa, que é algo que nós devemos desfrutar, o que ela é desfrutável, por assim dizer. Vejam o verso 1 do Salmo 133, ele diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Essa interjeiçãozinha ó é a mesma palavra que é muitas vezes usada no Novo Testamento para apontar para alguém. Quando João Batista vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse ó aqui é com o intuito de chamar a atenção dos leitores ou daqueles que estão ouvindo para algo que o surpreende, para algo que é grandioso. Essa expressão podia ser traduzida muito bem também como: vejam todos. Vejam o quê? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ele chama aqui a atenção para essa comunhão que ele observa no meio do povo de Deus. Lembre-se, esse é um cântico de romagem, é um cântico para a peregrinação, é todo o povo se reunindo para cultuar ao Senhor. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Todo o povo de Israel podia se dizer irmãos, porque no fim das contas, em sua grande maioria, excluídos os prosélitos, eles eram descendentes de uma mesma família. Todos eles eram filhos de Israel, Jacó, todos eles eram filhos de Abraão. Tanto é que no Novo Testamento, todos os fariseus costumam dizer: nós temos por pai Abraão. Então são irmãos, unidos etnicamente, é claro, mas acima disso, unidos no Senhor. Eles estavam unidos com o propósito de servir a Deus, estavam buscando a presença do Senhor, rumando para Jerusalém, para o lugar da habitação do Senhor. E é essa comunhão do povo unido para adorar, que ele diz que é boa e agradável. Não é qualquer tipo de reunião, mas é reunião para o serviço do Senhor. O culto público ao Senhor, adorar ao Senhor. Ele chama essa comunhão de boa e agradável. Ele diz: isso é bom. Por que é bom? Porque é justo, é algo necessário, é algo adequado de se fazer. Mas não é apenas algo adequado de se fazer, isso também é algo que é agradável. Há deleite no coração do povo de Deus em rumar. Para a gente, às vezes a gente acha assim que é tão difícil. Hoje de manhã eu fiquei imaginando, mesmo sendo o primeiro dia que a gente está abrindo, depois desse tempo todo de pandemia, aí a gente abre o dia chovendo. Aí a gente diz: Senhor, vou abrir a igreja só. Vou abrir a igreja só. Porque a gente pensa, muitas vezes a gente cria tantas dificuldades para vir à igreja e esquece de que isso é algo bom, de que isso é algo agradável. Deve estar no nosso coração a alegria de estar na casa do Senhor. A alegria de estar na casa do Senhor. Agora, se para a gente é assim hoje, talvez o maior percalço que possa ter para a gente chegar aqui hoje é o quê? Uma chuva. Qual outra coisa podia, fora acidentes ou alguma coisa assim, mas qual outra coisa natural que podia ser um empecilho para nós chegarmos à casa de Deus? Todos nós moramos aqui no máximo um raio de 2,5 km da igreja. No máximo. 2,5 km tem gente que anda a pé em 45 minutos ou mais, 1 hora, depende do passo. Mas se fosse para vir a pé, ainda viria. Agora pense no povo de Deus romano de todas as tribos para chegar em Jerusalém. Quanto tempo eles levavam para peregrinar, caminhando até chegar ali à Cidade Santa, muitas vezes levando as suas ofertas para serem oferecidas. Então, mesmo com toda a dificuldade que a gente possa imaginar que eles tinham naquela época, o sol causticante, a jornada grande, os perigos iminentes de uma viagem longa como aquela naquele tempo, mas ainda assim Davi olha para aquilo e diz que isso é algo bom e agradável. Agora vejam, há muitas coisas na vida que a gente pode dizer que são boas. Se a gente for parar para pensar, tem muitas coisas que são boas, mas não são agradáveis de termos, de desfrutarmos. Como, por exemplo, a academia está fechada, né? Mas exercício físico é bom?
Para o corpo ele faz... Bom, vamos mudar a pergunta. O exercício físico faz bem ao corpo? Faz, com certeza faz. Mas é bom fazer exercício físico? A grande maioria faz isso aqui. Que não, né? Depende do exercício. Tem uns que parece que vão matar a gente, né? Mas é bom, mas não é agradável. Nem sempre é agradável. Se nós formos parar para pensar no exercício mental, estudar, é bom? Traz algum proveito para a gente? Traz, muito proveito. Mas é agradável? Nem sempre. Muitas vezes não. Muitas vezes não. A gente às vezes se identifica mais com uma disciplina ou outra, aí faz com todo prazer. Mas quando pega algumas outras na vida, você diz, rapaz, vou tentar decorar porque é o jeito. Mas não é agradável. Não é bom e agradável ao mesmo tempo. Comer é bom? Não é bom. Preparar comida, todo mundo vai dizer. Alguns vão dizer que é bom. É bom. Agora, e lavar as panelas depois? Lavar as panelas depois ninguém acha tão bom. Muitas vezes ninguém acha tão bom. Então, há muitas coisas que nós podemos ver nas nossas vidas que são boas, mas não são agradáveis. Aqui, nos reunimos como povo de Deus para cultuar ao Senhor. É uma das coisas que Davi conjuga como tendo as duas coisas. É bom, é algo necessário, é justo, é próprio de se fazer, é nosso dever. Mas não é um dever que nos aborrece, não é algo que tira o nosso prazer de estar fazendo o que nós estamos fazendo. Na realidade é justamente o contrário, é algo que nos dá prazer, que nos dá alegria, que nos enche o coração. Durante todo esse tempo, quantas pessoas eu não vi comentando, né, pastor, que saudade de estar na igreja, de estar unido com os meus irmãos, cantando diante do Senhor, louvando e bendizendo a Ele, ouvindo a palavra dEle. Por que essa saudade? Porque é algo que é bom e que é agradável, é próprio, mas que também nos alimenta, que nos enche, é algo que nós desfrutamos. Por isso eu coloco o primeiro ponto aqui, essa é uma comunhão desfrutável. Nós podemos nos encher e nos alegrar através dela. É aqui onde nós vimos para colocar diante de Deus o nosso coração, para dar a Ele a glória e a honra que é devida ao seu nome, mas ao mesmo tempo é o tempo em que o Senhor também fala aos nossos corações, em que muitas vezes Ele nos consola, Ele nos conforta, Ele também nos confronta para nos corrigir. É aqui, na presença de Deus, junto com o povo de Deus, atendendo a essa convocação solene que o Senhor nos chama. Como é bom viverem unidos os irmãos em Assembleia Santa, irmãos. E vejam, mais uma vez, o foco aqui não é simplesmente os irmãos estarem juntos. Não é simplesmente uma aglomeração de pessoas. Porque se você for parar para pensar, você tem vários grupos de pessoas aí que se reúnem no mundo. E que podem até alguma medida dar algum tipo de gozo, algum tipo de alegria. Você pensa nessas associações, até mesmo associações comunitárias, às vezes tem os seus tempos de confraternização, alguns outros clubes aí de sei lá, como Rotary, eles têm lá também suas confraternizações. O ser humano é um ser social, ele gosta de se comunicar, de estar um com o outro. Mas, irmãos, nenhuma dessas outras reuniões, nenhuma outra dessas assembleias, nenhuma outra convocação, a gente pode dar esse título de que é boa e agradável. Nenhuma delas pode nos dar o prazer, a alegria, a satisfação e o gozo que nós encontramos de estar reunidos como povo de Deus na presença do Senhor. Nenhum deles, nenhuma delas. Como é bom e agradável ver unidos os irmãos, unidos para louvar ao Senhor. Agora lembre-se. Você diz assim, mas pastor, como isso se assemelha com o salmo que está sendo exposto? Porque, pelo contexto que eu falei para vocês, a guerra civil de Israel acabou separando as tribos. Logo um pouco antes dela também havia aquilo de que cada um fazia aquilo que achava mais reto no período dos juízes. Nós não estávamos assim. Talvez vocês pudessem até dizer, pastor, antes mesmo de eu ser crente, eu já conhecia fulano de tal aqui, ó. Faz tempo, a gente já era amigo, já andava junto. Mas, em um nível mais profundo, a gente pode dizer que todos nós estávamos separados. Estávamos separados uns dos outros, antes de Cristo. E, acima disso, estávamos separados de Deus.
Vejam o que Paulo diz em Efésios capítulo 2, dos versos 13 ao 16. Efésios. Paulo está falando daquilo que Cristo, da obra que Cristo realizou na cruz. Antes, vejam no verso 12, Paulo diz assim: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, gentios e judeus, fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então Paulo fala aqui de duas coisas que Cristo aproximou por sua morte na cruz. Ele aproximou judeus e gentios, agora não havia mais distinção étnica, Deus não tem dois povos, Deus tem um povo, que agora é composto de gente de toda tribo, povo, raça e nação. É um povo só agora. Ele fez isso pelo seu sangue, quando morreu na cruz, por aqueles que creem nele. Então, por meio de Cristo é que nós podemos desfrutar dessa comunhão preciosa entre uns e outros, e podemos nos chamar de irmãos. Fomos unidos como o povo de Israel foi unido no Antigo Testamento, foi reunido no Antigo Testamento. Mas mais que isso, fomos unidos a Deus porque antes éramos estranhos, estávamos afastados. E aqui hoje, na Assembleia Santa, na Santa Convocação, nós percebemos, nós podemos desfrutar dessa união que Cristo conquistou para nós através do seu sangue, dando a sua vida ali na cruz do Calvário. Aqui nós podemos dizer, como diz o salmista, no Salmo 34, o verso 8, onde ele diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Aqui nós desfrutamos da bondade do Senhor. Então essa é uma comunhão desfrutável, uma comunhão que nós podemos desfrutar, provar e nos alegrar. Mas ele vai mais adiante, ele mostra que essa comunhão, ela não é apenas uma comunhão desfrutável, não é apenas uma comunhão prazerosa, mas ela é também uma comunhão integral. Veja o verso 2, ele diz: ele é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. O óleo que Davi faz menção aqui é um óleo específico, um óleo especial da unção, um composto aromático que era feito especificamente para ungir as coisas santas. Lá em Êxodo capítulo 30, versos 23, depois do 25 até o 30, nos mostram lá a especificação de como é esse óleo, de como ele deveria ser feito e como deveria ser usado. Fora das coisas santas do Senhor ele não podia ser composto. A pena era de que seria morto aquele que fizesse esse óleo para usar em qualquer outra finalidade. Era algo separado. Provavelmente era algo de um cheiro bem marcante. E aqui ele diz, é como essa união, é como esse óleo precioso que é derramado sobre a cabeça e que desce para a barba de Arão. A menção de Arão aqui é porque Arão foi o primeiro sacerdote a ser ungido dentro do povo de Israel. Lá em Levíticos, no capítulo 8, nós vemos Deus dando as instruções para que Moisés pudesse separar Arão e os seus filhos para servirem, para oficiarem na casa do Senhor por todo o sempre. A sua descendência continuaria ali servindo como um mediador entre o povo. E essa separação de Arão era feita como? Separação do sacerdote com a unção com óleo. O óleo era derramado de maneira profusa sobre a cabeça, descia sobre o rosto, descia sobre a barba e escoava pela gola das suas vestes. E é daqui onde eu tiro essa ideia de que essa é uma comunhão integral que atinge a todos.
Porque ao mesmo tempo que esse óleo flui, ele desce sobre a cabeça, ele passa então pela a barba e a gola das vestes e aqui passa sobre os seus ombros. E aí, quando ela passa sobre as ombreiras, nas ombreiras da veste sacerdotal, estava ali os nomes das 12 tribos, que representavam as 12 tribos de Israel, simbolizando assim não só a consagração daquele sacerdote, mas a consagração de todo o povo que aquele sacerdote estava ali representando diante de Deus. Quando um era ungido, todos os demais estavam ali também sendo ungidos nele, ou separados nele. Então era uma comunhão integral representada ali, no sacerdote ungido. Essa unção, a gente pensa que é só derramar óleo sobre cima, mas isso também é algo simbólico. Tem a ver com o derramar do Espírito Santo, com separar o uso comum, mas tem também era o símbolo da descida do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele, no Antigo Testamento, ele agiu de formas diversas, e alguns chamam até as ações do Espírito Santo no Antigo Testamento de ações do Espírito teocrático. Ele fazia coisas que hoje nós não vemos comumente ele fazendo, como, por exemplo, ele concedeu inteligência a Oliabe e Bezalel para formar ali os instrumentos que seriam usados no templo. Ele dotou de uma força sobre-humana a Sansão, por exemplo, e aqui ele separa o sacerdote, o Espírito Santo ia sobre ele, e o capacitava então a oficiar, a servir no meio do povo de Deus. E aí a gente olha para isso, essa é uma comunhão que é integral, todos são atingidos por ela. Hoje a gente não tem mais sacerdote terreno, humano, mas nós podemos continuar dizendo mais uma vez que a nossa comunhão ela é integral. Por quê? Porque tal qual o sacerdote era enchido com o Espírito Santo, naquilo que era simbolizado ali na sua consagração, todos nós também somos ungidos com o Espírito Santo. Todo aquele que tem fé tem o Espírito. O Espírito é quem move o nosso coração. O Espírito é quem abre o nosso entendimento, é quem derruba a dureza do nosso coração para nos fazer ouvir o Evangelho e crer nele. E daí ele habita conosco por todo o sempre. Então, assim, por meio dele, dessa unção, a unção do Espírito, nós temos acesso à presença de Deus, nós temos comunhão uns com os outros, desfrutando das mesmas bênçãos. Veja o que Paulo diz em Gálatas capítulo 3, os versos 6 e 27. Gálatas, capítulo 3, versos 26. Ele diz: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo os revestistes. Então, em Cristo nós somos somos batizados no seu nome, recebemos do seu Espírito. Todos nós. É interessante como, quando a gente compara essa comunhão que nós temos aqui com os outros tipos de comunhão que nós temos no mundo, há uma diferença em que aqui todos recebem da mesma porção. Todos recebem do mesmo Espírito. Nós temos um só batismo, uma só fé, temos um só corpo, temos um só Senhor. Apesar de que esse Espírito ele nos habilita dando dons diferentes a cada um de nós. Mas todos têm dons. Todos concedidos pelo Espírito. Ninguém é deixado para trás. Quando a gente compara isso com a comunhão que a gente tem no mundo, sempre dentro do grupo, tem um grupo. Sempre no meio dos privilegiados, tem os mais privilegiados. Não é sempre assim? Aqui na igreja, todos somos um. Todos somos iguais. Desfrutamos do mesmo benefício que Cristo conquistou para todos. Todos temos por meio dele comunhão com Deus e vida eterna. A diferença está só em como nós servimos a esse Deus. E aí dá dons diferentes a cada um, mas todos recebem dons. Todos estamos assim, então, numa comunhão que é integral. Cada um
tem daquilo que Deus dá, não apenas poucos. Na comunhão dos santos, então, ninguém é esquecido, ninguém é abandonado, ninguém é deixado para trás. O Senhor Jesus, Ele garante isso. A justiça que Ele comprou para nós, que Ele conquistou para nós, ninguém pode tirar. Ninguém. E assim como o óleo separava ali o sacerdote do serviço para o serviço sagrado, assim também o Espírito Santo é hoje quem nos habilita a servir a Deus de maneira aceitável. É através dele que nós podemos orar como convém. É através dele que nós temos ali acesso ao Pai. Por meio dele que nós temos Cristo Jesus como nosso único sumo sacerdote hoje, intercedendo por nós. Através dele as nossas orações são aceitáveis. Através dele nós somos aceitos e somos contados nessa Santa Comunhão. Todos nós, indistintamente. Então essa é uma comunhão desfrutável, uma comunhão integral e por último é uma comunhão viva. No verso 3, o salmista diz: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aqui há uma distinção aqui grande e muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade de interpretar isso porque ele fala do Monte Hermon. O Monte Hermon ele fica no extremo norte de Israel, bem distante de Sião, de onde estava o templo. Então, ele fazia já a fronteira com o Líbano. E ele é bem conhecido por várias coisas. A primeira delas é que ele era um monte cujo cume fica o ano inteiro congelado, branco, coberto de neve. A segunda característica dele é que no período do degelo dele a água desemboca na nascente do Rio Jordão. E a terceira característica é o fato dele trazer vida e frescor a tudo aquilo que está à sua volta. É do orvalho que desce dele que a vida era renovada ali ao seu redor. Então a umidade que era gerada por ele fazia com que o ciclo da vida das plantas e todas as coisas que estavam ali ao redor permanecessem e fossem preservados. Parece aqui que quando o salmista fala do orvalho do Hermon, parece que ele imaginava que aquele mesmo orvalho era o que descia também sobre os outros montes. Fisicamente falando, isso é impossível, isso não acontece. Mas a gente tem que entender que a linguagem que o salmista usa aqui não é uma linguagem científica, é uma linguagem do observador do seu tempo. Deus não pretendia dar um entendimento científico a ele para que ele soubesse, não é nada disso. É a linguagem do observador, do ponto de vista dele, naquele tempo. Então, a ideia aqui é de que ele imagina que da mesma forma que aquele orvalho que desce do Hermon e molhava toda a terra ao seu redor, trazendo vida e frescor, assim também o Senhor faz com aqueles que atendem a santa convocação indo a Sião. Ali, na reunião do povo de Deus, no templo, na presença do Senhor, o Senhor derramava a sua bênção e ordenava ali a vida eterna. As peregrinações onde esses salmos eram cantados eram as peregrinações das festas anuais. E uma delas lá era justamente o dia da expiação, o dia em que o pecado de todo o povo de Deus era coberto pelo sacrifício de animais. Para quê? Para que o povo de Deus não fosse exterminado da terra. O povo devia ser uma nação santa. Só que todo o povo de Deus era pecador também. Eles tinham seus pecados e Deus criou o sistema de expiação justamente para lembrá-los de que o pecado, a desobediência leva à morte. Então animais morriam no lugar do povo de Deus. Deus se agradou de criar esse sistema para que o povo pudesse ser redimido, apontando para o sacrifício último e maior, aquele que foi feito de uma vez por todas, o sacrifício do Senhor Jesus. Se no Antigo Testamento a gente via então o povo de Deus recebendo vida em vez de morte, que era merecido por conta dos seus pecados, no Novo Testamento nós vemos a mesma coisa. Só que por um sacrifício que foi feito de uma vez por todas. O sacrifício último do Senhor Jesus, que pagou o preço dos nossos pecados. Na nossa comunhão hoje, aqui em assembleia, diante do povo de Deus, nós não temos mais o sacrifício de animais. Não temos mais isso.
Mas ainda assim, ainda aqui hoje é o meio pelo qual Deus ordinariamente ordena a sua bênção. É através da proclamação do Evangelho, das boas novas de que Cristo morreu e ressuscitou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é anunciado de maneira ordinária, domingo após domingo. É através da proclamação do Evangelho que as pessoas ordinariamente chegam à fé e recebem vida, e vida em abundância. Aqui nós desfrutamos de vida. Somos alimentados também pela palavra de Deus. Então aí está o paralelo do orvalho do Hermon, que dava vida a toda aquela terra. Assim como o Senhor lá no Monte Sião, dentro do templo, lançava vida e perdão sobre todos aqueles que ali se reuniam, atendendo à convocação da Assembleia Solene. Assim também hoje. Nessa comunhão que nós temos aqui, nós desfrutamos de vida por meio do Espírito Santo de Deus que age em nós pela proclamação da palavra de Deus nessa santa comunhão. Se nós queremos receber alento e vida verdadeira, nós precisamos receber sempre da palavra do Senhor. Nós precisamos estar sempre nessa santa comunhão. Então, Davi provou de algo ali que era maravilhoso ao ver seu povo unido caminhando para Jerusalém. A nossa oração hoje é para que o Senhor nos conduza para olharmos para essa santa comunhão que nós temos e perceber o quanto ela é boa, o quanto ela é agradável, que nós desejemos nos deleitar nela a cada dia e que por meio dela nós todos, por ser uma comunhão integral, possamos desfrutar de vida e vida em abundância enquanto peregrinamos até a Jerusalém Celestial. Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém.